salve galera antenada, estamos começando mais um Antenados na Geral. Isso mesmo, hoje o André Câmara tá em Belém, centenário não, 101 anos, eu não sei nem falar o nome disso, 101 anos de Assembleia de Deus no Brasil, um aniversário aí maravilhoso. Estamos aqui ao vivo apresentando mais um Antenados na Geral. Você já pode passar a mão no telefone, ligar pra gente e participar. Nosso tema hoje fala sobre profissão ou vocação. O pastor, ele é alguém vocacionado ou é um profissional do púlpito? Um assunto muito interessante para debater e conversar com a gente. Ele que é bispo primaz da Igreja Apostólica Emanuel em Campo Grande, Rio de Janeiro, teólogo, historiador e advogado, Alexandre Pereira. Uma honra tê-lo aqui, Alexandre. Muito obrigado, fico feliz de estar aqui. Espero poder somar aí nesse assunto que acredito que tem bastante coisa para falar. Verdade. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Recreio, psicólogo e teólogo. Daniel Guanais. Muito bom tê-lo aqui, Daniel. Sempre uma alegria, espero também poder contribuir e que essa conversa seja muito relevante para o povo de Deus. Legal. Ele é pastor, líder do Ministério Famílias Restauradas, escritor e conferencista internacional. Estou falando do Márcio Fiorino. Muito bom tê-lo aqui, Márcio. Fiorini. Ô, Lincoln, prazer enorme estar aqui. Quero agradecer essa bancada linda aqui com o nosso bispo Alexandre, o pastor Daniel. Tenho certeza que hoje nós vamos elucidar muitos temas aqui. Na verdade, esse tema vai ser muito importante para a sua vida hoje. Legal. A gente pode começar falando sobre qual a função, né, a missão de um pastor. E muita gente hoje, a gente vive uma atualidade, muitos pastores televisivos, né? O público em geral tem contato. Eu me lembro do tempo, eu sou do tempo que falar de pastor é um negócio difícil, né? Quer dizer, eu não posso revelar a idade por uma questão de ética, né? Mas há algum tempo atrás, a figura do pastor é uma figura mais difícil de ser vista, né? Hoje todo mundo, a sociedade brasileira, todo mundo ouviu falar, conhece, sabe de alguém da família que está com algum pastor. E às vezes vem essas dúvidas, né? É uma profissão? É uma vocação? Para começar a nossa conversa, o pastor, o que é? Qual é a missão? Qual é a função do pastor? Basicamente, a Bíblia ela é muito clara dizendo que o pastor ele é aquele que cuida do rebanho, ponto. Agora, se ele vai ter algumas outras ou alguns outros apetrechos no trabalho dele, isso é uma questão de Deus para com ele e daquilo que Deus quer dar ou não àquele pastor da igreja local. Mas o pastor, ele, via de regra, ele vai cuidar do rebanho e nada mais. Quando você disse que você é de uma época e fala até que não quer revelar a idade, nos meus 42 anos de vida, eu posso te dizer uma coisa. Eu também me lembro de uma época em que ser pastor não era nem um pouco atrativo. Existiam pastores que pastoreavam 5 igrejas, e isso aqui na cidade, não muito longe de nós. Aqui na Zona Oeste, pastores com 5 igrejas, porque não tinha pastor. A relevância do tema, Alexandre, você colocou muito bem, ela vem um pouco fruto disso, né? Porque parece que essa questão vocacional de cuidar de pessoas, ela começa a tramitar por uma questão profissional, que é o que dá base para o nosso tema de hoje. Mas eu queria a opinião dos outros debatedores sobre a função. O Alexandre fala dessa questão até como uma metáfora, né, do passado, da figura do pastor cuidando de ovelhas, né? Uma figura muito cristã judaica. Queria a opinião de vocês sobre qual é a missão, qual é a função do pastoreio, qual é a função do pastor. Nós temos que observar que a palavra diferencia 5 ministérios. Existem 5 ministérios. O apóstolo, o pastor, o evangelista, o profeta e o mestre. Hoje é um status muito grande nomear, vocacionar alguém ao pastorado, muito mais do que ser mestre. Por exemplo, existem pessoas que são mestres, professores de escola dominical, e porque se destacam como professores, mestres numa igreja, o consagram a pastor. E ele não é pastor, nunca foi, nem nunca será, porque é um grande professor, porque prega e ensina bem, mas não é pastor. Então, o pastor é exatamente como o bispo Alexandre deixou claro aqui, ele cuida de ovelha, o pastor ele tem características, pastor é o que carrega cajado, o pastor ele não é melhor ou maior do que ninguém nessa relação dos 5 ministérios. Nos 5 ministérios não existe uma ordem vertical, é uma ordem horizontal, onde o apóstolo tem a sua função, onde o pastor, o profeta, o mestre e
o evangelista, todos eles têm a sua função específica. Não é porque ele é apóstolo e eu pastor que ele é melhor do que eu. Na verdade, ele tem a função dele. O problema é que os pastores estão se perdendo em suas funções. Por exemplo, você falou de pastores televisivos. Eu não conheço pastor televisivo. Pastor televisivo não cuida de ovelha. Pastor televisivo deve ou deveria pregar o evangelho na televisão como um evangelista. Então, eu entendo... Na verdade, seria um desvio de função? Um desvio de função por Porque, conta verdade, de uma desculpe, construção de um status dentro do meio que nós temos, de que o pastor é o grande detentor dos títulos, dos direitos. Até porque, acrescentando na tua fala, Márcio, você falou muito bem do texto de Efésios 4, que inclusive tem uma polêmica em relação a pastores e mestres, que para alguns é o somatório das duas funções, né? Para alguns comentaristas, porque na habilidade da função de você ser ungido a presbítero, há de haver a qualidade de ensino, de apto em ensinar. Mas você colocou muito bem que essas funções estão equiparadas biblicamente. Mas no aspecto profissional, daqueles que têm, de repente, o sustento financeiro, da integralidade da função, só a figura do pastor que são os profissionais. Exatamente. Por isso... Não existe no nosso meio evangelistas, apóstolos talvez, mas profetas. Por exemplo, eu nunca ouvi falar de um profeta sendo consagrado e com salário mensal como profeta. Nunca ouvi falar. Justamente por causa do... Justamente por causa do ofício. Não é? Então é aquilo que foi bem deixado claro pelo pastor, é que por conta do ofício, alguém acredita que aquela pessoa que está lá naquele domingo, atrás daquele púlpito, ele tem aquele ofício e por isso ele é assalariado. E aí sobre isso, eu acredito que a gente vai falar mais adiante, sobre essa questão, sobretudo quando você fala da profissão. Da profissão. Uhum. Queridão, dá sua opinião. O que é ser pastor? Você é um jovem, estou vendo aqui um garotão, né? E cuida de pessoas. Fala um pouco disso, da função, da missão, para a gente começar embasando o nosso tema do que é ser pastor. Em termos de definição básica, não dá para fugir daquele conceito clássico que é o pastor é aquele que é chamado por Deus, vocacionado por Deus para cuidar de um rebanho, para cuidar de uma comunidade. E aí isso envolve necessariamente o cuidado de diversos aspectos. Não apenas o cuidado a partir da proclamação da palavra, nos encontros dominicais, nos encontros semanais, mas também de um cuidado do acompanhamento da vida daquela pessoa, daquelas famílias. O pastoreio no sentido do zelo por aquela vida ou por aquelas vidas que estão debaixo de um cuidado que você entende que te foi confiado por Deus. Então, basicamente, o pastor é aquele que é chamado por Deus para cuidar de uma comunidade, como Jesus cuidou da sua comunidade enquanto esteve aqui com os seus primeiros discípulos. Aprofundando, Daniel, me fala um pouco assim, entendendo que o pastor é aquele que cuida de pessoas, a igreja pode formar um pastor. Como vem a formação, o surgimento de um pastor? Ele nasce pastor, ele é formado pastor. Quem traz à tona essa condição do pastor de ser pastor? Alguns o veem como pastor. Como funciona isso? Se é um dom de Deus, então a pessoa nasceu, esse garoto nasceu pastor. Que tem alguns garotos que a gente vê, esse aí é um pastor. Ou o pastor vem segundo uma formação, inclusive já inserindo essa questão da formação teológica. Um pastor, então, tem que ser um teólogo. Queria aprofundar, entendendo a condição de pastor, disso que eu falei agora. Entendo eu que o ministério pastoral, ele passa tanto pelo chamado, quanto pela formação prática que se estabelece na caminhada. Porque quando você fala de chamado, você fala de um elemento muito subjetivo, né? Porque qualquer pessoa pode chegar e falar, eu fui chamado por Deus. E como é que você qualifica isso? Como é que você mede isso, né? Eu atento, geralmente, quando eu converso com jovens que se dizem chamados, com irmãos que se dizem chamados, para 3 questões que, penso eu, são muito significativas e muito importantes para a gente pensar no chamado. Primeiro, é a convicção pessoal. Porque não adianta eu chegar para o irmão e falar, você tem chamado pastoral, se o sujeito não se percebe chamado para essa vocação. Mas você consegue enxergar isso, Daniel? De ver pessoas assim e falar, aquele cara ali, eu acho que ele é pastor. Eu acho que algumas
algumas questões da vida da pessoa, do dia a dia da pessoa, da forma como a pessoa lida com as escrituras sagradas, como ela lida com as outras pessoas, como ela lida com a comunidade, como ela se posta nos relacionamentos, a sua capacidade de liderança. Uma série de questões apontam para uma possibilidade de um chamado. Agora, isso vai ser trabalhado, isso vai ser lapidado. A comunidade possivelmente vai perceber isso, a liderança da comunidade vai perceber isso. Eu colocaria isso como um tripé: uma percepção interna, uma percepção da liderança e uma percepção da comunidade, de perceber que aquela pessoa de fato está sendo chamada para o ministério. Agora, isso é naquela percepção inicial. A partir daí deve haver um trabalho que, na minha percepção, envolve preparo teológico, envolve estudo, envolve caminhada com um mentor, com alguém que tenha mais sabedoria, que possa lhe instruir. Quer dizer, você é chamado, mas você não é chamado e quando percebe seu chamado, tem o seu chamado pronto. Ele precisa ser desenvolvido ao longo da caminhada. Legal, estou com uma ligação da Natalina, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Alô, Natalina. Alô, boa tarde, a paz do Senhor para todos. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem. O que você acha? Você acha que a gente está falando aqui sobre essa condição de pastor? É uma profissão ou é um chamado, Natalina? Olha, eu acho que é um chamado de Deus, né, para aqueles que são escolhidos. Mas a minha dúvida é, a palavra de Deus nos fala que cada um no seu chamado, não é isso? Isso. Evangelistas, presbíteros que dirigem a igreja, pode ser chamado de pastores? Ok, obrigado, Natalina. Deus te abençoe. Márcio, fica com você essa, já que você falou de Efésios 4. Bom, na verdade, eles são pastores locais, né? Eles cuidam daquelas ovelhas, eles não têm a consagração ainda, o título de pastores, mas eles são, porque as próprias ovelhas, eu lembro que quando eu comecei meu ministério, e isso já tem um tempo, o pastor Alexandre teve coragem de dizer a idade, mas... Bom, nos meus 34 anos... Uns pouquinho de anos atrás... Quando eu comecei há 18 anos atrás, um ano depois, eu fui enviado para fazer um trabalho missionário numa igreja muito pequena, em Sepetiba, e eu era auxiliar de trabalho, e as pessoas já me chamavam de pastor. E eu até recebi a minha consagração a pastor, desde quando era diácono, me chamavam de pastor, porque era latente aquele chamado. Tem pessoas que, as pessoas, como foi falado do tripé, né? As próprias pessoas levantam o pastor porque ele é aquele que está desenvolvendo aquele papel local. Então, na verdade, se ele é o seu presbítero ou o seu evangelista, o que cuida ali de você na sua igreja, na verdade ele é o seu pastor. Você está tendo uma ligação com a igreja mãe, a igreja sede, através dele, mas quem está cuidando de você é ele, é o seu pastor. Legal. A gente vai para o break rapidinho. No próximo bloco, a gente volta com Antenados na Geral. E o legal é o seguinte, a gente está ao vivo, você pode ligar e participar. Nosso tema hoje, a vocação de pastor. É uma vocação ou um chamado, ou uma profissão? Liga pra gente, participa. Antenados na Geral. Sua tarde uma beleza e a gente volta já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. A Eletrobras investe sempre para que a energia elétrica chegue a cada cantinho do Brasil. Com isso, ela distribui mais do que energia, leva também cidadania. Já são mais de 14 milhões de beneficiados que usam a luz para aumentar a produção e a sua renda. Tem energia mais poderosa que essa? Há 50 anos, nossa energia transforma a vida dos brasileiros. Eletrobras, energia para novos tempos. Depois do evento que impactou o Brasil, a festa continua. Vem aí o 101º aniversário da Assembleia de Deus em Belém e no Brasil, de 15 a 18 de junho, no Centenário Centro de Convenções em Belém do Pará. 4 dias de celebração com a presença confirmada de grandes cantores e pregadores. De 15 a 18 de junho, no Centenário Centro de Convenções em Belém do Pará. 101º aniversário da Assembleia de Deus em Belém e no Brasil. A festa continua. Pioneiros do Bicentenário. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana.
aí o programa que vai edificar a sua vida. Grandes mensagens, só aqui na Boas Novas. Legal, Antenados na Geral, estamos de volta e ao vivo você pode ligar, participar, porque estamos ao vivo. Legal, nosso tema hoje fala sobre a profissão ou a vocação, o chamado de ser pastor. A gente tinha que gravar o off também, né, Alexandre? O off seria é capaz... ótimo. Mas eles estavam gravando. Eles estavam gravando, Gravava o off e deixava para passar nos comerciais. Eu queria pegar um gancho do que o Márcio falou, a respeito assim, de que pessoas, até da Natalina que nos ligou, do aspecto de que tem pessoas liderando pessoas, conduzindo rebanhos. A gente vê uma igreja moderna, às vezes, com reuniões em casa, domésticas, tem grupos celulares, a igreja tem se estabelecido dessa forma. E existe uma liderança de pequenos grupos, que, na verdade, é o exercício do pastoreio. Qual é a sua opinião? Para mim ou para ele? Você começou perguntando. Alexandre, não, o Márcio ele comentou sobre isso, né? Falando que, na verdade, aquilo que a Natalina nos perguntou, do evangelista, do presbítero, que está exercendo cuidado com pessoas, ele está exercendo o pastoreio. Sobre a questão da Natalina, até porque ela é de Campo Grande, então ela é minha vizinha, minha conterrânea. Eu quero dizer o seguinte, a igreja ela está estabelecida e existem sim os títulos da igreja. E esses títulos precisam ser respeitados. Se, respeitando a liderança dela, se alguém colocou aquele evangelista lá, e esse evangelista está liderando a igreja, eu não vejo que ele tem, na minha concepção, eu não vejo que ele tenha que ser chamado de pastor. Ele não é o pastor? Não, ele pode estar fazendo o papel de, mas não é o. Então, ele é evangelista, então que a denominação dele o chame, o reconheça, o consagre, aí ele o será. Enquanto não for, eu não consigo entender isso. Por quê? A função pastoral, ela é uma função nobre. E eu acredito que daqui a pouco a gente vai falar que essa nobreza requer, inclusive, muitas vezes as nossas necessidades. Então, se ele é evangelista, ele precisa ser chamado de evangelista. É porque as pessoas não estão acostumadas a chegar lá e falar, porque eu fiz um gabinete com o meu evangelista. Acha que tem que fazer com o pastor. Se colocaram ele lá enquanto evangelista, ele é evangelista, ainda que esteja substituindo um pastor ou pastoreando. O debate é para discordar, né? É verdade. O campo das ideias. Eu tenho muito carinho e aprecio a sua opinião. Eu considero que ele é de direito um evangelista, que ele seja um presbítero, mas de fato, naquele momento, é ele que está pastoreando aquele rebanho. Então ele pode não ser e não será, até que seja consagrado, um pastor, mas ele é pastor daquele rebanho. Como que eu vou me aconselhar com o meu evangelista? Evangelista não tem essa função específica de cuidar de ovelha. Então ele é consagrado evangelista, porém ele é pastor daquele rebanho específico. É de quem ele está cuidando, é de quem ele está discipulando. Eu penso dessa maneira. Talvez uma questão seja a seguinte, porque há duas esferas aí. Quando você pensa pela esfera institucional, de fato, há uma terminologia estabelecida. E se você está numa conversa, por exemplo, dentro de um ambiente da instituição, onde você precisa se referir a fulano que não foi consagrado, ordenado ainda pastor, por mais que ele exerça na prática a função pastoral, você não vai se referir a fulano falando, porque o pastor tal, se ele ainda não é um pastor ordenado. Perfeito. Mas, por outro lado, quando você pensa na esfera do dia a dia, da prática, daquelas pessoas que veio como pastor. Exatamente. Aquilo acaba sendo uma relação pastoral. No caso daquela pessoa, irmã específico, ela precisa saber se ela pode chamá-lo de pastor. É o organizacional. Aí a denominação precisa resolver essas questões. E eu acredito que a denominação precisa ver isso. E aí, o Lincoln, a gente falava aqui em off, e é importante dizer, aproveitando o gancho do pastor, ele disse o seguinte, essa questão do chamado. Então, esse evangelista, ele tem chamado, está fazendo um bom trabalho como pastor, então que a denominação ou reconheça, ou envie para um seminário, até porque eu não consigo entender que o chamado, ele não passe pelo preparo teológico, senão o chamado, volto a dizer, disse aqui para os pastores, ele vira psil. Quando você faz psil, qualquer um olha. O chamado não, ele tem nome, ele sabe quem ele é, e Deus só nos chama pelo nome.
Não existe Agora, outra possibilidade. Aprofundando essa questão... Eu sou de uma denominação, Nico, Okay. deixa eu Não, fica à vontade. interromper. O André fala assim, ó, se quiser interromper, interrompe. Não, fica eu à vou vontade, te interromper, fica à né? vontade. Irmão, fica à não é vontade. falta de educação, não. Não, É debate. É debate. Eu vim de uma denominação que expandiu, eu sou da Assembleia de Deus de raiz, ela expandiu no Brasil de uma maneira assim grandiosa. Eu estava ouvindo esses dias Augusto Nicodemos pregando e ele dando uma palavra sobre exatamente isso. Qual a diferença entre o presbiteriano e o assembleano no seu rito de culto e nas suas características? Ele explica o seguinte: nós somos mais conservadores, nós somos mais preparados, nós presbiterianos, porque obrigatoriamente precisamos fazer um seminário, uma faculdade teológica e tal. Porém, entretanto, os assembleanos começaram uma expansão gigantesca porque foram abrindo igrejas aqui, ali, acolá, e eles não se prepararam como deveria para serem tal. Bom, eu acredito que o preparo vem do seminário teológico, da oração, do joelho, do jejum. Eu só vou interromper rapidinho que estou com uma ligação lá de Fortaleza, do Valmir. Alô, Valmir? Diga aí, meu irmão, tudo bem? Paz do Senhor? A paz do Senhor, tudo bem, queridão? Como é que estão as coisas aí no Rio? Tudo quente, maravilhoso, graças a Deus, cara, tudo maravilhosamente bem. Com a Rio Mais 20 aí, o trânsito tá uma beleza. Ah, aqui também não fica pra trás, não. O trânsito aqui já tá igual ou pior do que a cidade grande. Valmir, me diz uma coisa, o nosso tema, você tá ligado, né? Você tá antenado. A gente tá falando sobre pastor, é uma profissão ou uma vocação, um chamado. Você tem uma pergunta, uma colocação sobre esse tema? A colocação é a seguinte, cara. Pastor realmente é chamado, é vocação, porque é uma coisa espiritual. Agora tem o outro lado, tem gente fazendo de pastor profissão para ganhar dinheiro, porque não arruma emprego lá fora, aí vai ser cabide de emprego. Entendi. Tem condição de um pastor hoje estar ganhando aí 30, 40 mil reais? É brincadeira, né? É verdade. Obrigado, Valmir, Deus te abençoe, cara, obrigado. É bom o que o Valmir colocou, a gente estava falando essa questão da expansão e do pastoreio num aspecto menor, né? Da ordenação e tal. Eu queria entrar por essa linha, terminar do que a gente estava falando, no aspecto de necessariamente há de haver, dos debatedores que a gente tem aqui hoje, Márcio, Alexandre, Daniel, necessariamente essa formação é que faz o pastor? Então, um teólogo é um pastor? Não necessariamente. Porque tem muita gente que faz teologia e aí, segundo aquela condição acadêmica, se coloca numa postura de pastor. Assim, e aqui foi colocada uma dúvida em relação a uma não formação acadêmica. Então eu queria um posicionamento de vocês sobre essa questão. O senhor é bacharel em Direito, né? Se é um chamado... O senhor fez a aferição da OAB. Sim. Então o senhor é advogado. O senhor não é só bacharel em Direito. Certo. Então o pastor, ele faz a faculdade de teologia, se forma teólogo. Na verdade, a pessoa faz faculdade de teologia, se forma teólogo. Não forma pastor. Não se forma pastor. É a Para ela, da denominação que vai entender a se bancada da denominação, e isso, se houver bancada, vai determinar. Jesus, por exemplo, ele estudou em qual escola? Não sei. Jesus estudou, ele sim. Estudou Jesus estudou numa escola rabínica. Sim, Jesus a de Gamaliel, igual Paulo? Exatamente. Foi essa? Exatamente. Tem certeza? Não foi Sem ser casado? Não. Esse aqui é o detalhe. Esse aqui é o detalhe. Não, ele era sem ser casado? Ele era um rabino. Sem ser casado? Ele era um rabino. Isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Mas ele estava lá no templo com 12 anos judaica. discutindo a Torá, discutindo a lei com os grandes... Biblicamente isso não é provável. Pois é, essa era a grande surpresa dos fariseus e dos escribas. Eles estavam o tempo todo atrás de Jesus, e inclusive algumas das perguntas... Na conversa dele com Nicodemos fica claro isso, exatamente, de que ele não tinha essa formação. A crise deles era... com que autoridade, qual é a chancela do discurso desse homem? Essa era a crise deles, porque ele falava como autoridade de alguém que tinha frequentado uma escola rabínica, de alguém que era discípulo de algum mestre, e eles não conseguiam entender. Ele não era da escola de Shammai, ele não era da escola de Hillel, e ele falava com aquela autoridade. E o povo percebia isso. No final do Sermão do Monte, o povo percebe e fala... capítulo 7. Exatamente. Você fala com a autoridade dos mestres da lei. Exatamente. Então, essa era uma questão deles. Como é que esse homem que não tem essa formação fala com essa propriedade? Agora, pegando um gancho para aquilo que a gente estava falando antes, particularmente não creio que todos aqueles que se formem em teologia são pastores. Todavia, percebo que é fundamental para o exercício da vocação pastoral, essa é a minha opinião,
uma boa formação teológica, porque você lida com as escrituras sagradas o tempo todo, você lida com questões teológicas o tempo todo. As pessoas que estão no seu rebanho estão fazendo perguntas que são perguntas teológicas, ainda que elas não se percebam como teólogas, o tempo todo. E você precisa se preparar. Então, a formação teológica, ela não é o elemento que vai fazer do sujeito um pastor, porque o pastor é pastor pelo chamado de Deus. Todavia, é fundamental que ele se prepare, que ele se equipe, assim penso eu, para que esse ministério, para que esse chamado seja desempenhado com mais excelência. Perfeito. O pastor, ele precisa fazer um seminário teológico, precisa fazer teologia, mas não necessariamente vai ser isso que vai qualificá-lo. É importantíssimo ele estar preparado. Ok, agora a gente indo um pouco além, quando o nosso telespectador lá de Fortaleza coloca, e a gente inserindo essa questão profissional. Aí a gente vai da questão da vocação, da formação teológica, para o exercício da função. E nesse exercício da função, eu queria até a opinião do bispo Alexandre em relação a essa questão carteira assinada, questão de salário, questão trabalhista, né, que envolve esse tema. Agora, abordando essa questão profissional. O pastor, ele é um profissional? Não, ele não é absolutamente um profissional. E eu quero deixar claro que a 6ª turma em São Paulo, salvo engano contrário, de Campinas, já abriu jurisprudência dizendo que não é possível, nem com base na CLT, que haja qualquer tipo de reunião de pastores para que se inicie um sindicato. Portanto, se não há sindicato, não há profissão. Então, todas as profissões regulamentadas, ela tem possibilidade de haver um sindicato. Os pastores não podem. E um dos desembargadores deixou claro lá na sua decisão, e ele deixa claro que ele não professa nenhuma fé, quiçá uma religião. Ele deixa claro o seguinte: a figura do ministro, seja ele católico ou evangélico, não será possível ligar a uma carteira de trabalho por tempo de serviço. E ele faz uma ressalva: o serviço dele tem hora? Então, para mim, na minha concepção, deveria estabelecer uma carga horária, né? Ele está dizendo o seguinte, que nós, pastores, não temos horário, ou temos. Nós não temos horário. Você pastor 24 horas. Eu não posso dizer, por exemplo, para a minha igreja o seguinte: olha, se passar do horário, se eu pregar 40 minutos, o culto não pode passar de 15 minutos, senão eu vou cobrar hora extra. A gente vai voltar nesse tema do profissional, pastor, no próximo bloco. A gente vai pro break rapidinho. O assunto agora que tá esquentando. Aqui no estúdio tá frio, mas o assunto tá esquentando. No próximo bloco, Antenados na Geral. Sua tarde, uma beleza. Estamos ao vivo e no próximo bloco eu espero por você. Não mude de canal, não zapeia não, que eu já volto. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Hoje você assiste Voz Mulher. Às 20h30. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância, é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, fé e sentimentos de forma prazerosa e significativa. Presenteie uma criança com um livro e ajude a desenvolver o hábito de ler.
Estamos de volta com Antenados na Geral, ao vivo aqui pela Boas Novas. Mandar um abraço aí pro André Câmara, que é sempre o piloto principal aqui dessa nave maravilhosa, o Antenados na Geral. E eu matando a saudade aqui, porque já pilotei alguns programas com convidados aqui maravilhosos. Bispo Alexandre, pastor Márcio, pastor Daniel, e a gente falando sobre a vocação ou a profissão de pastor. Eu queria dar um abraço para a galera do Facebook, tá ligado aí no Facebook, a Luanda Nayara Cerqueira, vocação. Os que o fazem por profissão acabam por mais matar ovelhas do que cuidar delas. Elaine Fabiana diz, chamado de Deus. Rafael Moreira diz, existem pastores que não são pregadores? Uma pergunta. Robson Pinho, para mim é vocação, porque ter o dom da palavra sem vocação e unção não serve de nada, serão apenas palavras. Alexandra Cristina diz, muito bom o tema. Adelilson Souza, o verdadeiro pastor é aquele que exerce a função de pastor mesmo, ainda não sendo levantado por homens. Fabiano Lima diz, com certeza, sempre será vocação. Edilene Borges, chamado, pois se Deus abrisse uma tela e CD e colocasse na frente do pastor e mostrasse tudo aquilo que ele iria sofrer ou ganhar durante todo o seu ministério, será que ele aceitaria? Então, profissão, acredito que a gente escolhe. Vocação é habilidade, chamado é servo. E tem muitos servos, pastores que têm feito a sua parte. O Paulo Velanes Araújo, ser pastor muito bom, bom demais. Missionária Raquel diz o seguinte, vocação, chamado de Deus. O pastor é muito bom demais. Muito ele bom, é pastor demais, por acaso. Eu queria que a gente aprofundasse um pouco mais essa questão da profissão, né? O Bispo Alexandre falou acerca dessa questão jurídica, né, da autenticação governamental em relação à profissão, e a gente tem algumas dúvidas, né, na caminhada da igreja. Por exemplo, a gente conversando aqui em off, tinha que gravar o off, né? Tinha que gravar o off. Mas, por exemplo, às vezes o pastor tem horário, quer dizer, ele bate cartão, e o dia que não paga o salário, então ele não pode trabalhar, ele faz greve. Como é que é isso? O pastor... ele não tem hora para ele deixar de ser pastor. Ele é pastor o tempo todo. Então ele saiu de um dia exaustivo na igreja, de visitas, de aconselhamentos, de pregações e de reuniões. Ele vai para casa e ele recebe uma ligação de uma pessoa que precisa mesmo, da presença do pastor ali, da presença da sua esposa, de um conselho, de uma palavra, de um socorro. O que é que ele vai fazer? Já passou a minha hora, já saí da igreja. Se esse irmão tivesse ligado mais cedo, eu até atendia. Meu irmão, você fica aí em oração na sua casa, que amanhã eu vou. Não dá. Você não deixa de ser pastor em momento algum. Todavia, isso exige uma disciplina e um autocontrole muito grande. Porque nós sabemos que existem pessoas que são muito demandantes por questões emocionais, por uma série de outros fatores. E a gente precisa ter essa percepção de que em alguns momentos, em algumas situações, a gente vai ter de dizer não para algumas coisas, porque são coisas que podem ser deixadas para o dia seguinte, para um outro momento. Porque o pastor, que é pastor 24 horas por dia, ele também tem a sua família, ele tem a sua esposa, ele tem a sua casa, ele tem os seus afazeres. Então isso é muito desafiador. Agora, eu queria só concordar com os irmãos falando aqui sobre a importância da vocação, né? O sujeito que entra no ministério pastoral por profissão, ele não vai durar muito tempo, porque ou ele vai destruir a comunidade ou vai destruir a si mesmo, porque o ministério pastoral ele é uma bênção, mas é uma bênção para os vocacionados, porque é muito extenuante. Então você é chamado por Deus e você coloca o seu coração ali para que a ferida dos outros afetem o seu coração. E o sujeito que não é chamado para isso, ele não vai dar conta. Legal, estou com a ligação do Renê de Olinda, em Pernambuco. Oi, Renê, tudo bem? Alô? 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 Acho que caiu. Renê, se você estiver nos assistindo de novo, aí tenta de novo, que a gente está ao vivo aqui esperando sua ligação. Do que o Daniel falou, fala, Márcio, fica à vontade. Ô Lincoln, Charles Spurgeon já dizia, se você não pode, se você quer entrar no ministério e não pode viver sem ele, não entre. Então, ministério é chamado, é vocação, não é profissão. Eu vou ser um pouco explícito aqui, que a gente está sendo bem político nisso tudo, e eu sou uma voz contra muita coisa que a gente vê, e já que o tema é esse, eu lamento por transitar em muitas igrejas, por muitos anos ser itinerante como pregador e minha esposa como cantora, ver os bastidores de alguns gabinetes pastorais, que talvez eles não me chamem mais porque eu estou reclamando deles aqui, mas o que a gente vê são absurdos e não chegam a ser profissionais, chegam a ser coisa de bandidos, pessoas aproveitadoras, porque o profissional,
ele não é aproveitador, ele está ali como profissional, cumprindo o seu papel de um empregado ou de um empresário. Eles são bandidos. Eles falam da ovelha como se a ovelha fosse um cifrão a mais para o seu bolso. Por exemplo, pastor que ganha 60 mil reais por mês e ainda ganha um carro de 100 e poucos mil reais da igreja. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui em Mateus, quantas congregações ele tem? Quantos pastores nas congregações dele está passando necessidade? Todos, quase todos. Eles não se preocupam com o seu pastor, eles prometem muito. Aí o pastor, que é auxiliar dele, vê o quanto ele é grande, poderoso, rico, por causa dos dízimos e ofertas dos irmãos, e eles ficam prometendo. E aquele outro pastor, tadinho, fica ali trabalhando na expectativa de que a promessa se cumpra. É lamentável. Quando a gente vê aqui em Mateus 9, ele diz aqui, Jesus diz assim, 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. No capítulo 10, quando Jesus comissiona, porque veja bem, o pastor ele não pode trabalhar sozinho. Jesus tinha 12, comissionou 70, depois o mesmo aconteceu também lá atrás com Moisés, ele sozinho não estava dando conta. Só que eu não acredito num pastor em tempo integral que tenha condições de se dedicar à ovelha sem viver do evangelho, viver para e do evangelho. Ele precisa ser assalariado, ele precisa ser remunerado, sua esposa precisa ter uma qualidade de vida boa, seus filhos estudam. Eu acredito, inclusive, que aquele pastor que dirige uma igreja morre, a esposa deveria e deve continuar recebendo uma prebenda, uma ajuda, para ela não ficar desamparada, porque são as viúvas que depois sofrem. Eu conheço vários casos assim. Então, pastores que nunca atendem suas ovelhas, eu já ouvi pastor falar assim: você quer um gabinete pastoral comigo? Já ouvi isso várias vezes e conheço um que faz isso direto. Eu sou um ótimo pregador, me assista, fala isso no microfone, me assista pregando. O meu gabinete é o púlpito, eu prego, e se você quiser me encontrar dentro de um gabinete, não vai ter espaço para isso. Só para eu concluir aqui rapidamente, quando ele diz assim, não possuais ouro, Jesus falando para aqueles que ele comissiona, ele diz assim, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão. Só uma coisa, quem tinha mais de uma túnica, mais de uma roupa, é porque já era muito bem financeiramente. Ele está dizendo para eles assim, porque o judeu ele dormia com aquela mesma túnica, ou então tirava a túnica para dormir, no dia seguinte botava, só tinha uma. Quem tinha mais de uma sandália porque tinha dinheiro, eram pessoas bem financeiramente, de bens. E ele está dizendo para eles, não possua 2. Ou seja, se você tem 2, 3, é porque você tem boa condição. Abre mão disso tudo, vá pregar e viva do sustento, daquilo que te derem, para o essencial. A tua obrigação é pregar, a tua obrigação é cuidar. Agora, eu acredito que um salário decente não é o que está acontecendo hoje. Você faz o que quer com o dinheiro, você gasta como você quer, você faz viagens com o dinheiro da igreja. Você quer ter um helicóptero, quer ter um avião, mas não faça isso com o dinheiro da igreja. Se você tem outro trabalho secular, ganhe, faça uso desse trabalho, desse dinheiro para os seus bens próprios. Agora, se você quer usar um terno Armani de 4 mil reais e a sua ovelha está passando dificuldade, você não é pastor, você é um lobo. E eu lamento, porque você não está fazendo como deveria. É profissionalismo, bandidismo, e você não está agindo com vocação. Eu estou com a ligação da Nedir, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Oi, Nedir. Alô, paz do Senhor? A paz do Senhor. Tudo bem, Nedir? Tudo bom. A gente está falando aqui sobre o chamado de pastor, né? A profissão como pastor. Qual é a sua opinião acerca desse assunto? Olha, eu acho que que o pastor ele tem que fazer a obra de Deus por amor. Por amor. Isso. Claro que ele tem que ter o salário, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, certo? Uhum. E aqui em Ezequiel 34, a palavra de Deus diz que ai dos pastores que faz a obra de qualquer maneira, né? Uhum. Então Deus ele fala aqui em Ezequiel 34, versículo 3, comeis a gordura, vestis-vos a lã e degolais o cevado, mas não apacenta as ovelhas. Okay. Então tem muito pastor que está preocupado com o salário, ele não está preocupado com as ovelhas. E a Bíblia diz que nós temos que o pastor tem que ter essa preocupação.
Ok. Obrigado, Nedir. Deus te Nunca abençoe tem muito. tempo para ovelha pobre, só para ovelha rica. Eu queria ver, a pobre não tem Alexandre, gordura. Diga. Como bispo, a palavra do Márcio é uma palavra dura, né? Mas uma palavra que tem muito a ver com o nosso tema. A questão do pastor ser integral, né? Que ele dedica a sua vida à obra e a contrapartida disso, um salário. Qual é a sua opinião em relação ao momento que a gente vive desse tema? Assim, de como o depoimento da Nedir em relação ao texto bíblico, de que alguns, até o Márcio colocou isso também, de que alguns se aproveitam disso para usurpar das ovelhas. Eu quero começar primeiro por um detalhe importante. A nossa geração, o que marca a nossa geração, o que marcou a nossa geração foi a revolução da microinformática. E graças à velocidade da informação, hoje tem muito pouca gente boba na igreja. Então a gente precisa dizer uma coisa para quem está em casa. Tem muito pouca gente boba na igreja. Hoje você ainda encontra alguém que chega e diga assim, não, tudo bem, mas tem uma hora que o rebanho diz assim, nós não vamos aceitar mais uma coisa dessa natureza. O pastor ele deixou uma coisa clara aqui e eu quero dizer o seguinte, por mais vocacionado, se ele está lá em tempo integral, ele tem que entender o seguinte, ele não pode ganhar. Isso foi o que meu pastor me ensinou. Ele não pode ganhar como o irmão da igreja que tem um maior salário, e ele também não pode ganhar como o irmão da igreja que tem um menor salário. Há de haver uma coerência de uma média. Tem mais que o presidente da República. Muito menos. Tem que equalizar isso. Agora, essa igreja também, e aí nós pastores, eu estou colocando nós, porque esse é um exercício que eu venho tomando nos últimos 10 anos. Temos que fazer a nossa igreja aprender a pensar e a decidir. E quando nós ensinamos isso, quando nós morrermos, pastor, o pastor que for assumir o nosso lugar, que eu espero que não seja meu filho, porque também tem essa monarquia na igreja. Né? O camarada está lá e diz assim, não, eu montei esse ministério aqui, coisa e tal, então vou deixar para meu filho. Dinastia do Aí Alexandre. Ele morre lá no outro estado, o vice dele que está aqui passa por papel de bobo, né? E aí o filho dele que está lá não sei da onde também aparece o pastor já pregando lá e diz que alguém elegeu ele. Então deixa eu dizer uma coisa para ti. Os caras são profissionais. Não há dúvida. Eles não vão pregar isso. Eles vão preparar o povo para ser alienado, para acreditar que aquele vislumbre todo, aquele púlpito bonito, aquela postura dele poderosa, televisiva, aquela coisa midiática, aquilo é que é o importante. O importante não é ajudar o próximo. Fazer pensar causa problemas para o pastor e faz ele ficar em perigo. Então, volto a dizer, ele está lá, ele é vocacionado, ele está em tempo integral, ele tem que ter um salário, sim, digno. Tem que ter. Agora, se ele tem que ter um salário digno, esse salário digno tem que estar diante da realidade da comunidade onde ele está. Eu não posso querer ser pastor num certo local, chegar com um carro de 150 mil reais diante do templo da minha igreja, pregar para a minha igreja, onde eu tenho pessoas ali que estão pulando valão e a água, quando aquele valão enche, está entrando na casa do membro. E aí ele vai te pedir para você pagar a conta de luz dele e ele não pode pagar mas aqui não é banco. Mas aqui não é banco. 10 mil reais na reforma de um banheiro. Eu vou pro intervalinho rapidinho. Agora que o negócio está pegando fogo. Antenados na Geral volta no próximo bloco. Com muita polêmica, é claro, um debate de conteúdo aí pra sua vida. Antenados na Geral. Sua tarde, uma beleza, e a gente volta já. Você está assistindo Antenados na Geral. Reveja este e outros programas em boasnovas.tv. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS.
Anime-se, venha celebrar o 101º aniversário da Assembleia de Deus em Belém, no Brasil, de 15 a 18 de junho de 2012. Aliás, esta semana, sexta, sábado, domingo e segunda, é só festa. A festa continua com os pioneiros do bicentenário. Aguardo você, sua família, sua caravana. Venha animado. A glória do Senhor há de se manifestar na sua vida. A festa continua. Em tempos de Rio+20, quando o mundo inteiro discute meio ambiente e sustentabilidade, o Cabeça para Cima quer fazer você também pensar. Nosso tema de hoje, mudanças climáticas. Qual o futuro? Recebo aqui no estúdio o Adacto Ottoni, assessor de meio ambiente do CREA no Rio de Janeiro, e o Yoshiharu Saito, que é gestor ambiental e diretor técnico do Instituto Quinto Elemento. A boa música do programa será trazida pelo Marcos Salles. Eu espero você no Cabeça para Cima, logo mais, aqui na Boas Novas. De volta com Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas e ao vivo. Nosso debate aqui ao vivo e hoje um tema muito legal. A gente falando sobre pastor como um vocacionado ou uma profissão. E o assunto aqui pegando uma polêmica muito legal. Queria mandar um abraço para a galera de Itaguaí, para a galera de Parnamirim, Natal, Rio Grande do Norte. Meus amigos lá de Manaus, Rodrigo, a galera toda. Um abraço meu amigo Cláudio, lá de Belém. Um abraço para a galera de todo o Brasil, ligadíssima aqui no Antenados na Geral, recebendo esses dias aí muitos e-mails da galera toda. Na sequência tem Galeria Clipe, música de boa qualidade, ó. O cara que apresenta é bom, hein? Conheço ele, muito bom. Legal, e a gente falando aqui, e o tema pegou uma linha muito interessante acerca da questão salarial, daquelas pessoas que são integrais, né? A gente vê, as igrejas cresceram muito, né? Dos últimos 10, 15, 20 anos, a gente tem hoje grandes estruturas. E quando a gente olha, eu me lembro do gancho que o Márcio falou, mas o presidente ganha tanto. Mas existem empresas aí multinacionais que o executivo ganha milhões. E existem estruturas de igreja que foram estruturas gigantescas. Então, com a teologia da prosperidade e com o que é pregado, talvez a gente não está sendo um pouco assim incoerente daquilo que está sendo pregado. Está sendo pregado e as pessoas estão desfrutando daquilo que está sendo pregado. Essa estrutura não foi feita, não foi constituída para enriquecer o líder. Essa estrutura ela foi constituída para ela crescer, para ela ficar com condições de ajudar mais ainda a sociedade, mais ainda a sociedade local, a sua membresia, cuidar deles. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava saindo de um posto de gasolina e fui calibrar pneu e em frente tinha conveniência do posto. O rapaz falou assim para mim, sujo. Aí eu cheguei bem perto para ouvir, para sentir se ele estava bêbado. Ele não estava bêbado e ele falou assim, você pode me ajudar? Aí quando eu ia puxar o dinheiro, porque eu nunca deixo de ajudar, ele falou assim para mim, não senhor, pode ir na conveniência comprar 1 litro de leite para o meu filho? Sabe o que eu fiz? Eu fui lá na conveniência, peguei 4 sacolas lotadas de coisa, arroz, feijão, macarrão, tudo que você possa imaginar para ele ter dignidade naquele pelo menos 2, 3 dias com o filho dele. Esse é o papel da igreja. A igreja deveria cuidar dos órfãos e das viúvas. E eles não estão fazendo isso porque Deus ele não abomina a religião, ele abomina esse legalismo religioso. E nós estamos hoje vivendo debaixo de um legalismo religioso, acreditando que o Deus que nós temos é aquele homem que está em cima de um púlpito. O Deus que nós temos é aquele que nos leva a ajudar, a cuidar, a saciar aquele que necessita comer e beber, aquele que precisa de ouvir a palavra. E hoje a palavra ela está sendo o máximo que eles podem dar para que eles enriqueçam. Legal, estou com o Éder, de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Alô, Éder. Alô, irmão. Tudo bem, Éder? Tudo bom. Você está antenado aí no nosso assunto, vocação ou profissão, a questão do pastor? Você tem uma colocação, uma pergunta? Não, a minha questão... Irmão... A ligação está um pouco ruim. Você está me ouvindo, Éder? Alô? Ok, a ligação está um pouco ruim. Alexandre, fica à vontade. Eu vejo que nós precisamos entender o seguinte.
quando nós falávamos sobre essa questão do pastor ser assalariado e tal, esse evangelho norte-americano chegou aqui e é verdade. Então, as pessoas hoje vão para a igreja para melhorar alguma coisa na sua vida. Até porque a mensagem de salvação está escassa no meio da igreja. Hoje as pessoas já não sabem mais falar sobre salvação. É fato. Isso não é qualquer igreja, não. Estou falando da minha. Eu já conversei com 4 ou 5, falei, vamos falar sobre salvação. Como anuncia-se a salvação de Jesus Cristo? Jesus Cristo salva, cura e liberta. Como é que é isso? A pessoa tem dificuldade, mas porque elas preferem os cultos de vitória, os cultos de restituição, disso, daquilo e daquilo outro. Isso é por conta desse evangelho que chegou, em que a pessoa cresce financeiramente e o pastor não quer ficar atrás. Isso pode ser mudado quando? Quando você chega para o pastor, você que está na posição de líder, chega para os seus liderados, o pastor que está sobre os outros pastores, e vai dizer o seguinte: gente, olha só, tem um teto para você ganhar. Aí você é rebelde. Muita gente... Se você falar isso com o pastor hoje, você é rebelde. Muita gente, muitos líderes, muitos bispos, muitos pastores presidentes vão perder pastor. Porque ele vai dizer, como assim? Então eu não posso ir para aquela igreja lá que o pastor ganha 30 mil e onde eu estou aqui, eu estou ganhando 2 mil. Eu quero um dia chegar lá. Então quando você consegue colocar todo mundo no mesmo patamar, você acaba com isso. Existe uma denominação, não vou citar o nome, mas eu te falei aqui em off, que eles fizeram isso. Os pastores no Brasil inteiro ganham a mesma coisa. Um teto. Não importa aonde ele esteja. Claro, salvo devidas às proporções das casas, das necessidades ali, eles ganham a mesma coisa. Então, não importa se ele vem para a Barra da Tijuca ou se ele está em Santa Cruz, eles ganham exatamente a mesma coisa. Só que uns estão pregando para 2 mil pessoas e outros estão pregando para um público de 150, 50, até 30 pessoas. Daniel, essa questão do pastor ser um profissional, isso é do que foi abordado aqui. Há uma distorção na nossa condição hoje como igreja? Dos profissionais do Evangelho? Há certamente um problema instaurado aí, e o Novo Testamento já alerta quanto a isso. É muito interessante você ver o discurso tanto de Paulo para Timóteo, quanto o discurso de Jesus no Sermão da Montanha. Paulo, falando com Timóteo, diz ao seu filho na fé: jovem pastor, cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É importante a gente frisar que Paulo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, porque é um período que a gente corre de demonizar o dinheiro, e o dinheiro não precisa ser demonizado. Ele pode ser um bom servo, e enquanto ele é um servo, ele está cumprindo o seu papel. Agora, o dinheiro se torna uma potestade quando ele se transforma no Senhor. Aí entra o discurso de Jesus, né? É interessante que Jesus diz: tomem cuidado, vocês não podem servir a 2 senhores. E ele usa exatamente o exemplo do dinheiro, e ele dá essa cara de potestade ao dinheiro quando ele diz: vocês não podem servir a Deus ou a mamon. Ele chama o dinheiro de mamon, porque é uma potestade. E você vê que muita gente se rende a ela, porque o amor ao dinheiro faz com que muitas pessoas tornem esse servo excelente, que é o dinheiro, que enquanto está a serviço é excelente, num senhor terrível que destrói a sua vida e que destrói a vida de outros. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o dinheiro, ele é fundamental para que a gente viva, evidentemente. Agora, quando ele perde o seu papel de servo, ele se transforma um senhor a quem nós buscamos e a quem nós servimos, ele destrói qualquer história. Outro dia uma pessoa me abordou, sabe que eu tenho envolvimento com igreja, pastoreio e liderança, e falou assim, um grande empresário, ele falou assim: Lincoln, como é que a gente faz para abrir uma igreja? Mas nós estamos vivendo esse tempo. Tem gente vendendo igreja no jornal, vendendo igreja com membros. Convidado várias vezes a pastorear a igreja para ganhar X, Y. Não, gente falando, olha, vendo com membros. Vendo com membros. Vou dizer conheço igrejas que foram vendidas com alguém vê se eu estou errado aqui. Desculpa interromper, mas eu preciso dizer isso, que é uma coisa que vem fervendo no meu coração há algum tempo. Alguém tem dúvida que alguém que fala muito bem, se tiver alguém com uma certa quantia em dinheiro e vai lá e faz uma agenda de cantores, uma agenda de alguns pregadores no dia de semana, e esse camarada fica lá, ele é bem casado, tem os filhinhos bonitos, a filhinha dele toca no teclado, o filho dele está lá envolvido nos jovens, e a esposa dele é uma pessoa que entra sorrindo e sai sorrindo. Alguém tem dúvida que essa igreja vai chamar a atenção das pessoas que estão à sua volta? Porque as pessoas muita gente vai para a igreja porque não tem nenhum convívio social, algumas pessoas vão para a igreja que estão necessitadas de tudo, não só das coisas materiais, mas também das coisas afetivas, porque depois vão conhecer a Cristo. Essa é a grande verdade que nós, pastores, sabemos. E aí alguém vai lá e diz assim: não, isso vai dar certo.
E se alguém acha, se você está em casa e acha que alguém já não pensou nisso, já pensou sim. Existem igrejas que alguém que não tem nada a ver, querido, talvez você seja membro de uma igreja dessa, alguém que não é evangélico, que não tem compromisso com a palavra, comprou o terreno, construiu o templo. Nós temos empresas hoje que são visitadas hoje por pessoas que vão lá, pagam, o templo fica pronto em 3 meses, colocam alguém lá, aquela igreja já abre com 300 membros, e você que está sentadinho aí sabe do que eu estou falando, e aquela igreja dá um retorno que não tem banco que dê. E aí eu pergunto para você, para eles não é profissão? É, mas graças a Deus que para nós ainda não. É como uma equação matemática das básicas. Pastores que fazem do dinheiro o seu carro-chefe geram adoradores não de Jesus, mas de Mamon. Perfeito. É triste perceber. E eles ministram a potestade. Na verdade, Mamon é um principado, né? Uma potestade, porque é um arquétipo, né? Existe toda uma arquitetura por trás do que Mamon faz, do que Jezabel faz, e geralmente são interligados, Lilith e outros mais. Bom, o que acontece? Se eu ainda tenho tempo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Minha esposa é cantora e ela foi de uma grande gravadora, a maior gravadora, já foi de outras gravadoras também. E eu me lembro que a pessoa da gravadora falava assim para ela: quando acabar o show, vai lá embaixo, mas não passa no meio do povo, vai sem dar atenção para ninguém, porque o povo vai gerar neles assim aquela vontade de gritar por você e tal, e ficava aquela coisa de gritar e artista e tal. Sabe o que minha esposa fazia? A Jossana descia do palco, ia lá pro meio do povo, e ela foi começando a ser discriminada. O povo, na hora que Jossana gritava, quando ela entrava no meio, paravam de gritar, não queriam mais puxar cabelo, já sentiam o tato, se tocar. E hoje é isso que estão fazendo com pastores. O pastor sobe no púlpito, prega, e quando vai orar pela oração final, não é ele que ora mais, ele dá pro pastor do lado para ele sair pela porta dos fundos do altar, do púlpito. Na verdade, não podemos confundir altar com púlpito, são duas coisas diferentes. Bom, infelizmente, o povo se alimenta desse glamour que está sendo hoje o grande negócio. Abrir igreja hoje é um negócio. Eu conheço pastores que dizem para mim assim: quando eu chegar a 300 membros, aí faz cálculo e começa a me contar os cálculos. Eu vou ter um nível de vida X e aí eu posso ficar tranquilo. É assim. Eu recebi no meu gabinete uma jovem, junto com seu marido, que me disse o seguinte: eu vim no culto domingo aqui para visitar, e estou vindo agora, dia de semana, porque eu sei que o senhor está aqui, e eu queria saber o seguinte: o senhor pode nos atender, eu e o marido? Eu disse: posso, por favor, entra. E é o marido dela, depois de conversar, eu perguntei: vocês são de que igreja? Falou: nós somos da igreja tal, e nós só estamos aqui para ter esse gabinete com o senhor, porque marcamos na minha igreja e eu vou levar 8 meses para chegar minha vez, para ser atendido. Esse camarada não é pastor. A igreja dele é grande e ele é um empresário, porque só ele puxa tudo para ele, só ele pode. Então, para que fica aquele monte de gente sentada atrás dele? Aquilo ali o que é? Papagaio de pirata. Não, é papagaio. Você me perdoe, mas aquilo ali é papagaio de pirata, não serve para nada. Eles estão ali sentados para quê? Por que eles não atendem? Por que eles não fazem gabinete? Estão sentados ali para quê? Por que não bota esse povo para cantar, pelo menos? Olha, o Antenado vai chegando ao seu final. Eu acho que o nosso tema hoje foi muito legal. E eu queria considerações finais, assim, 10 segundos. Obrigado pela presença, obrigado pela sua audiência. Muito obrigado. Márcio. Quero agradecer ao Lincoln, ao André Câmara, que não está aqui agora, mas nós deixamos nosso abraço. Um abraço a todos do Twitter, Facebook, as pessoas de todo o Brasil que têm mandado mensagens. Acessem o site vivaafamilia.com. vivaafamilia.com. Deus abençoe a todos vocês. Bispo Alexandre. Muito obrigado, Lincoln. Muito obrigado a todos da Boa Nova. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. Eu fico muito feliz e quero dizer o seguinte: não tenha medo não, Deus não vai te matar, Deus não vai cozinhar seu filho, nem fazer chá da sua vovó. Se você está numa igreja que seu pastor é profissional, mude de igreja, não tenha medo não, simplesmente mude de igreja. Você, ovelha, precisa estar próximo do seu pastor. Deus abençoe. Daniel, rapidinho. Lincoln, uma alegria estar aqui com vocês, sempre um prazer. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu espero que você na sua casa seja abençoado, e você que se percebe chamado para o ministério pastoral, converse com a sua liderança, converse com a sua comunidade, busque instrução e busque a face de Jesus. Valeu, super valeu, Antenado.